Paz de Jesus Cristo a todos. Amém. Eu vou convidar os irmãos em pés. Nós vamos ler apenas um versículo. Depois vamos orar, os irmãos vão se assentar, ficar à vontade. E a gente vai Glórias a Deus. Passar pela meditação que Deus nos deu. Tá bem? Eu quero ler junto com os irmãos, aliás, os irmãos vão acompanhar, vamos abrir a Bíblia em João 3,16. Santo é o poder de Deus. Oh, aleluia, Jesus da glória. João 3,16. Santo é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Todo mundo encontrou? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa meditação. O Senhor é o dono da palavra. Não é verdade? Nós somos aqueles que precisamos da palavra. Então vamos pedir para Deus nos abençoar. Te peço, Senhor Deus, nos abençoe pela Tua palavra. O Espírito Santo é que, Senhor, fale aos nossos corações. Possamos ouvir, compreender, e essa palavra entre e faça em nós transformações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre meta, objetivo, alvo. O que é uma meta? Meta, vamos dizer assim, é algo que eu programo, algo que eu planejo, algo que eu desenho alcançar. Algo que eu olho lá para frente e decido estabelecer essa meta de vida para mim, para eu alcançar aquela meta, ir andando até chegar lá. Isso é algo muito importante para todo mundo. Na verdade, todo mundo precisa ter alguma meta, algum objetivo, algo traçado na sua vida. Eu quero chegar naquele lugar, naquele ponto, eu preciso chegar lá, eu vou atrás dessa meta, né? Então começamos aqui com uma pergunta para cada um que está aqui. Você tem uma meta? Você tem alguma meta na sua vida? Você quer alcançar, né? Se não tem, aqui já vai uma sugestão. Precisa ter, né? Isso para todo mundo, para mim também. Também preciso ter uma meta. Porque se uma pessoa ela não tem uma meta, às vezes ela vai entrar em alguma luta, ela vai andar um pouquinho, vai andar um pouquinho e pode acabar se perdendo pelo caminho, porque não sabe mais o que fazer, né? E de repente andou um pouquinho, as lutas vêm e ela para e pensa: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou perdendo meu tempo aqui? Aí o que faz? Desiste. Por quê? Porque não tem uma meta. Ela não olhou lá para frente, não estabeleceu um alvo para ser alcançado. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é que nós precisamos, né? Se não temos, então nós precisamos estabelecer uma meta. E se por acaso, né, alguém me disser assim: eu já cheguei na minha meta, eu já cheguei, já alcancei aquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu tinha desejado, eu já alcancei, então precisa colocar outra meta. Nós não podemos parar de andar. A Bíblia fala que a nossa vida com Jesus não é um ponto, é um caminho, né? Jesus falou assim: eu sou
caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja que Jesus até já colocou um alvo, né? Uma meta. Qual é a meta? O Pai. Quem aqui já chegou até o Pai? Falta muito para isso. Nós só vamos estar diante de Deus, meus irmãos. Vai demorar um pouquinho ainda, né? A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus, né? Mas um dia, lá na glória, nós vamos estar diante do Pai. Mas se por acaso já chegou na meta que você tinha estabelecido, então eu te digo, olha, você precisa colocar mais uma, senão você não vai ter motivos para continuar a lutar. Eu tive um momento na minha vida em que quando eu olhei para mim mesmo, eu já estava andando para lá, para cá, andando meio que em círculos. Estava tudo bem na minha vida, estava confortável, já tinha alcançado tudo que eu queria. Aí alguma coisa me falou assim, você precisa ter metas para viver, continuar vivendo. Aí minha família repensou e nós estabelecemos novas metas na nossa vida. Aí sim, voltamos a viver, a lutar, a perseguir as metas. Então eu quero falar sobre meta hoje. Objetivo de vida, né? Então meta é olhar lá na frente, bem... Qual a distância? A distância, vamos dizer assim, aonde o seu olho pode alcançar. Mas olha, se esforça, coloca uma meta grande, coloca uma coisinha pequena. Deus conosco nos ajuda a alcançar grandes coisas, né? Então onde o seu olho, não é o olho da carne, né? Seu olho espiritual conseguir alcançar, olhe lá, fixe o seu olho lá e estabeleça essa meta. Coloca diante de Deus e persiga, vai atrás dessa meta. Aí, para você perseguir uma meta, uma coisa que você já precisa saber logo no começo, tá? Você vai começar a andar, na verdade, já começaram a andar, estão andando, né? Mas logo no começo, o que nós precisamos saber? Preparar-nos para enfrentar as dificuldades e aflições que nós vamos encontrar pelo caminho. Não existe luta nenhuma, não existe nada nessa vida que nós possamos alcançar sem lutas, sem tribulações. Elas virão sim, com certeza, né? Primeiro, porque com certeza as metas que nós vamos propor na nossa vida são metas de crescimento. E o que aconteceu, né? Na vida do homem? Ele se afastou de Deus, ele caiu. Com certeza essa meta é voltar para uma posição, no mínimo, né? Voltar para uma posição melhor, onde nós, né, queremos estar, além, aliás, recuperar, restaurar, ir atrás, né? E às vezes vamos passar por momentos dolorosos, momentos de dor, né? Andar pelo caminho, vai ter que passar pelo meio de espinhos para chegar nessa meta. Então é necessário saber que esses espinhos, essas dores, essas aflições, elas existem, elas estarão à nossa frente. Então é bom já ir se preparando, né? Porque muitas vezes acontece, a pessoa estabelece, vamos dizer assim, alguma meta, ela vai atrás, mas quando começam a chegar as dificuldades, né, os espinhos, ela fala, eu não sabia que tinha que passar por isso, não sabia que era isso, não, agora eu não quero mais, vou desistir, eu vou voltar, eu vou embora, porque não havia se preparado para as lutas, para as aflições, e elas existem sim, para todo mundo, e a gente vai ver no estudo aqui, elas existem para todo mundo, para os homens e até para o próprio Deus ela existiu.
Para Jesus Cristo existiu. Então as lutas, as aflições, as tribulações, sim, passaremos por elas. Se prepare. Mas saiba que Deus lhe dá as condições para que eu possa superar essas aflições, passar por elas. Continua olhando lá para frente, você vai chegar lá. Amém. Hã? Por exemplo, eu escolhi esse texto básico, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a meta de Deus? Para que nós não pereçamos, tenhamos a vida eterna. A vida eterna. Não perecer pode ser um outro caminho, né? O perecer pode ser um outro caminho. Deus amou o mundo, olhou lá para frente, olhou para a nossa vida que estava lá na perdição e falou: eu quero que eles tenham a vida eterna. A meta de Deus, que nós tenhamos a vida eterna. Tem uma passagem na Bíblia também que fala assim: porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Aleluia. E cheguem ao conhecimento da verdade. Deus tem metas. Ele lutou por essas metas. Mas pensa que Deus também não passou por aflições e tribulações? Também passou, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que aconteceu? Qual foi o sofrimento de Deus? Foi ver o seu Filho padecer, sofrer, morrer. Deus passou por tribulações também, por sofrimento, né? De tal forma que quando Jesus estava aqui, naquela luta, naquele sofrimento, ele procurou: Pai, Pai, por que me desamparaste? Né? O sofrimento do Senhor era tão grande que ele nem olhou. Né? Então o maior exemplo que nós temos de alguém que lutou por uma meta foi o próprio Deus, né? Mas ele nos amou de tal forma que ele viu que essa meta era uma maravilha. Ele queria alcançar. Ele lutou por ela. De tal forma nos amou, né? Então, faça as suas metas. O Senhor vai te ajudar. A gente vai estar passando aqui algumas coisas que ajudarão no conhecimento da palavra de Deus a alcançar as metas, né? Alcançar os seus objetivos. Tem coisas, vamos passar aqui agora alguma coisa. Tem coisas que nos ajudam a suportar as lutas. Porque aí vem uma pergunta: bom, então como é que eu faço para passar pelo caminho espinhoso até chegar lá na frente? Já que vai ser difícil mesmo, como que eu faço, né? Então tem algumas coisas que eu fui aprendendo e que eu vou falar para os irmãos aqui, né? Tem coisas que nos ajudam a passar por esse tempo, por essas lutas, por essas aflições. Primeira delas é a esperança pelo prêmio. A esperança pelo prêmio que vai significar quando eu chegar lá. Então, quando a gente está passando pelas lutas e sofrendo, está doendo, né, e vem aquela vontade, eu acredito que todos os que estão aqui, né, pelos tempos aí que veio aquela: eu estou com vontade de desistir, eu estou com vontade de... eu acho que eu quero ir embora, eu quero desistir.
Quem que não passou por isso aí? Né? Então, nesses momentos, vale você alimentar a sua esperança pelo prêmio. Pensa no prêmio, né? Quando está aquela luta, pensa no prêmio. Ou seja, pensa, quando eu estiver chegando lá na frente, né? Como vai ser bom. Eu vou alcançar, Deus vai me ajudar, eu vou alcançar. Aí você ganha aquela força e continua a andar. Porque você se viu lá na frente, né? Deus passou por isso também, né? Ele olhou lá para frente, imaginou, né? Nós lá com Ele, na salvação. Por isso valeu a pena para Ele. Então vale a pena, mesmo quando vier aquela luta, aquela vontade de desistir, aquela vontade de voltar para trás, aquela vontade de procurar outro caminho, pensa no prêmio. Vale a pena o prêmio. O prêmio é maravilhoso. Né? Segunda coisa que pode nos ajudar: a confiança em quem nos ajuda. Porque até então, se você for só pensar no prêmio, que já é uma grande ajuda, né? Mas você pode pensar, não, eu estou pensando no prêmio, mas está difícil, eu estou sozinho. Não está sozinho, não. Não está sozinho. A Bíblia fala que nós não estamos sozinhos. Deus preparou coisas para que nós possamos vencer, né? Qual é o primeiro que está ao nosso lado? É o Senhor. O Senhor é o nosso ajudador. Deus está conosco, né? Olha, lá no Salmo número 34, versículo 19, vou ler lá para os irmãos. Salmo 34, 19. Qual é um dos maiores instrumentos para a nossa ajuda, né? É a palavra de Deus, é procurar, né, na palavra aquilo que nos dá força para nós andarmos. E a palavra, ela fala do Senhor, que é quem nos ajuda, né? 34, 19 fala assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha, quando você está passando por lutas, eu falo de experiência própria. Muitas vezes eu já estava passando por aflições difíceis, por lutas duras, né? E naquele clamor, naquela angústia, eu paro e falo, penso nessa passagem que fala, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor me livra de todas. Então essa aflição, mais essa que eu estou passando, vai ser apenas mais uma dessas, das quais o Senhor vai me livrar. Eu vou passar por essa também. Logo eu estou lá na frente e essa aflição já foi embora. Porque a palavra de Deus não falha, né? Se nós confiarmos, Deus nos dará a vitória. Então cada das aflições que vier contra você, lembra das passagens da palavra de Deus que te defendem, né? Que dizem que o Senhor está com você, Ele é o seu ajudador. Então, pensa no prêmio, né? Olha do seu lado, que tem um ajudador, confia nele e vai em frente, né? Fala, olha, muitas são as aflições, mas o Senhor me livra de todas elas. Não vai faltar nenhuma vez. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Hebreus 13, 16. Fala assim. 13, 6, aliás. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem.
essa passagem aqui também me ajudou já muitas vezes. Quando vem aquelas aflições, eu paro e falo: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o meu ajudador. Sabe o que você fica pensando quando você fala essa palavra? Pensa numa ajuda poderosa descendo do céu assim, ó, e te fazendo vencer. O Senhor é o meu ajudador e não temerei. Ou seja, essa coisa que vem, você fala: não vou temer você, coisa. O Senhor é meu ajudador, eu vou te vencer, em nome de Jesus. Então a confiança, primeiro, é pensar no prêmio. Segundo, a confiança no Senhor. Tem mais uma coisa que é boa também, eu quero dizer aqui: a experiência das testemunhas. O que são as testemunhas? São as pessoas que estão ao nosso redor, as quais estão ao nosso redor, que Deus prepara para nos ajudar. Porque Deus sabe, que o homem precisa de ajuda de semelhantes. Então Ele prepara um, prepara outro, Preparou a pastora a dirigir, Prepara um irmão que vem aqui para dar um testemunho, para contar a sua experiência. Prepara um irmão que já passou todo o tempo aqui, Chegou lá na frente, já se recuperou, está trabalhando, está na bênção, e ele vem aqui de vez em quando para falar. É uma testemunha. Olha para essas testemunhas, elas vão te dar força também para isso. É bíblico, isso é da palavra. As testemunhas. Vamos ler alguma coisa na palavra de Deus que fala sobre isso? Quer ver? Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler lá. Eu já estou em Hebreus aqui. Não precisam abrir não, viu? Para não atrasar. Eu vou lendo depois. Os irmãos podem ver. Hebreus 12, 1. Porque, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o alvo lá na frente. Corramos com paciência, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Sabe o que é nuvem? Eu fiquei pensando: o que é nuvem? Será nuvem? Eu acho que é aquele poder de Deus, aquela experiência que emana, daquelas pessoas que Deus está levantando e vai te ajudar, vai te dar força. Você vai andar mais fácil se você andar perto das testemunhas, aceitando o conselho delas, Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Corre com paciência a carreira que foi proposta nesse seu objetivo, nessa sua meta. Vai até você alcançar. Pega no braço, se você está caindo lá, segura na testemunha e segura nela, ela vai te levar mais um pouquinho para frente. Aí você vai pensar no prêmio de novo e vai falar: o Senhor é meu ajudador, eu não vou ficar parado, eu não vou desistir. Tem momentos que passamos por aquela luta terrível, parece que não vai dar, mas se você se firmar, nas ajudas que Deus forneceu, você vai acabar se levantando e continua indo, você chega lá. Vamos ver mais uma coisa sobre testemunho, 2 Coríntios, eu vou abrir lá, 2 Coríntios capítulo 1, de 1 a 7. Eu preparei todos esses versículos porque é muito bonito tudo isso aqui, e nos ajuda nessa compreensão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está
em Corinto, com todos os santos que estão em todas a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo, que abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é que, sabendo que somos, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Olha que bonito Paulo estava falando. Olha, eu passei por tribulações, lutei, Deus me consolou, Deus me deu vitória. Agora eu entendi por que aconteceu, por que eu passei por isso. Com a consolação que eu fui consolado pelo Senhor, os irmãos que estão passando pelas mesmas tribulações que eu passei, eu vou lá e vou consolá-los. Aquela consolação que Deus me deu, eu vou lá e vou dar para o irmão. Amém. Isso que ele falou, né? Olha aí a testemunha. Olha Deus levantando a testemunha. E olha, tem muita gente que às vezes está passando pelas lutas, estabeleceu as metas e fala: ah, vou sozinho, não preciso de ninguém. Está enganado. Sozinho você vai cair mesmo, né? Não, já está tudo bem. Eu aguento, eu vou, pode deixar comigo. Olha, fica perto, fica na nuvem. Sabe que a nuvem está cheia de gente em volta, né? Cada um está emanando um pouquinho de poder, né? Levando um pouquinho de consolação para você, né? Por isso que a Bíblia fala muito sobre a igreja de Cristo, como se fosse um corpo, né? Cada um é um membro, é um pedaço, precisa ficar junto, precisa formar aquele corpo e continuar caminhando junto, né? Não pode ficar separado, sozinho acaba caindo. Então aceite, né, estar junto das testemunhas que Deus preparou, né? Paulo sofreu perseguições. Depois que ele passou por tantas perseguições, foi preso, foi açoitado, né? Foi apedrejado. Ele entendeu. Agora eu entendo, com as consolações que o Senhor me deu, eu vou lá e vou consolar o povo de Deus, o povo que precisa dessa consolação. Então aproveite as testemunhas que Deus coloca ao seu redor. Elas são importantíssimas, sim. Fazem parte dos recursos que Deus coloca para te ajudar. A quê? Chegar lá na frente, lá no alvo, passar por esse período de aflição, por esse período de espinhos, para que você consiga superar. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a maior testemunha que nós podemos olhar? É olhar para Jesus, né? Sabe o que ele está falando aí? Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sou uma testemunha, eu sou um exemplo. Eu venci o mundo. Se você ficar junto de mim, você vai vencer também. É isso que Jesus está falando, né? Tem uma coisa aqui que eu quero dizer que é importante. Talvez pareça que vai fugir um pouquinho do assunto, mas não foge não. É muito importante. Para chegarmos até a meta, é importante tomar uma decisão, ter um entendimento, tomar uma decisão na nossa vida.
que é deixar para trás o passado, aquilo que passou, esquecer, deixar para trás, tirar da mente, tirar do coração. Olha que isso não é uma coisa fácil, né? Ficar lembrando o passado, ficar remoendo, falar, foi por causa daquilo, foi por causa disso, foi por causa de fulano, porque eu nasci assim, e assado, ficar remoendo. Aí não consegue, parece que tem uma corda segurando lá atrás, né? Não sai, mas não sai mesmo, né? Então, tem essas coisas que eu falei. Olhar para o prêmio, saber que nós temos o nosso ajudador, que é o Senhor, aceitar andar na nuvem de testemunhos e meter uma tesoura aqui na corda, aqui ó, cortar a ligação com o passado. Eu acredito que muita gente tenta, não consegue. Porque não consegue se desligar do passado. Vai. Não para de olhar lá para trás. Aí ó. Aí volta. Verdade? Então eu estava aqui preparando a meditação, estava aí Deus falando no meu coração, olha, tem que largar o passado. Se desliga, esquece, corta, apaga. Se tem mágoas, né, contra as pessoas do passado, fulano era culpado, foi por causa dele. Olha, a Bíblia é muito clara. Tem que perdoar. Se não tiver perdão, não tem ajudador. Não chega mesmo, né? Jesus falou muito claramente, né? Precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, para que o Senhor possa nos perdoar. Então olha, esqueça o passado, corta com o passado. Tá bom, né? Mas olha, eu quero ter até a ousadia de falar aqui para vocês que precisa cortar a relação com o passado, tenha sido ele mal ou até tenha sido ele bom. O que? Cortar? Sim, esquecer. Vamos ler algumas passagens aqui na Bíblia? Vamos ler lá. Isaías 43, 18. Deixa eu abrir aqui. Isaías 43, 18. Olha, vamos prestar bem atenção no que está escrito aqui, para que depois não falem que a gente está falando besteira. Isaías 43, 18 fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. Aqui está falando assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas, não recordeis as antigas. Eu colocarei um caminho novo para vocês. Amém. Então eu quero dizer até com ousadia, sabe as coisas ruins, as pessoas que fizeram maldade, né? Os tropeços, as tristezas, os desastres, os prejuízos, os traidores. Perdoa
esquece tudo. Mas também as coisas boas, a alegria. Ai, foi tão gostoso. Ai, era tão bom naquele tempo. Ai, quando eu tinha a minha mamãe do meu lado. A minha tia era tão boa. Ai, que pena que ela morreu. E fica lembrando. Ai, como era bom. Ai, como era bom. Olha, a palavra de Deus fala claramente. Não vos lembreis das coisas passadas. Está falando até das coisas boas. Sabe por quê? Ah, mas não é bom. Foi bom. Mas é passado. Tem vida nova aqui pela frente. Não precisa ficar se lembrando das coisas boas. Ai, era tão bom. Ai, olha, a palavra de Deus fala: farei para vós um caminho novo. Esquece. Continua que aqui vai ter coisa melhor ainda. Porque Deus, Ele quer o nosso coração. Eu aprendi isso num tempo que eu estava buscando o Senhor e falando: Senhor, eu quero dar a Ti o meu coração. A gente falou isso semana passada. Filho meu, dá-me o teu coração, né? E eu ficava me lembrando: ai, que saudade da minha mãe. Ai, puxa, se ela estivesse aqui até hoje. Deus falou: olha, eu quero o seu coração mais completo. Coisas do passado estão ocupando o lugar do seu coração. Isso aí não vai te trazer mais nada. Ah, não, mas era tão bom. Olha, bom é agora, daqui para frente. Amém. Foi bom, glória a Deus, amém. Agora põe uma, fecha a porta aqui, ó, e não enxerga mais nada. Eu estou olhando aqui para frente. Verdade, Jesus. E esse negócio ficar falando que o passado, ai, foi tão bom, eu perdi tudo, né? Tudo que é bom dura pouco. Mentira do diabo. Esse negócio de falar, tudo que é bom dura pouco. Nada, não fale mentira. A palavra de Deus não fala isso, né? Bom é daqui para frente. O Senhor tem cada vez mais, é de vitória em vitória, de glória em glória, né? Quer ver uma passagem aqui? Ó, Eclesiastes 7:10. Vamos abrir lá, quer ver? Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Olha, nós temos que acreditar no que está escrito na Bíblia, né? Não o que a sociedade nos ensina, não o que vem na nossa cabeça, não o que vem ao coração. Procura o que está escrito na Bíblia. Descobriu uma verdade? Guarda com você. E fala: olha, nunca digas, porque ontem foi melhor, ai, é tão bom, agora eu sofro tanto. Olha, isso é mentira. Então esquece, né? Deus tem coisas melhores para fazer. Está vindo a luz. A palavra fala: está vindo a luz, você não está vendo, né? Não, não estou vendo, então precisa abrir os olhos para ver. Deixa o passado no passado, né? Teve um homem que gostava tanto do pai dele, né? Aí ele foi lá, viu Jesus lá, olhou para o pai, ele foi lá, falou: Senhor Jesus, eu te sigo, só que o Senhor espera depois que eu sepultar o meu pai, aí eu vou com o Senhor. Jesus falou assim: olha, deixa os mortos que sepultem os seus mortos, você vem e me segue. Muitas vezes nós precisamos abrir mãos de coisas, né? E cortar com o passado, pode ter certeza. Se você, né, ficar preso com coisa do passado, seja ela ruim, é lógico que ruim é pior, né? Com certeza, né? Mas se ela foi boa, tá bom, glória a Deus, feliz. Agora, filho, deixa lá, agora deixa eu viver a minha vida, né? Nós
precisamos então muitas vezes abrir mão. Outra coisa importante, né? É abrir mão de coisas que estão na nossa vida aqui agora, para eu chegar na meta, né? Testemunho, falei testemunho, deixar passado. E mais uma coisa, coisas que eu tenho aqui agora comigo. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de coisas, largar, para andar, para caminhar, para chegar na meta. Mas às vezes aquelas coisas, mas eu não quero perder isso aqui. Eu não quero dizer o que, eu não sei. Mas todo mundo às vezes tem alguma coisa que não quer largar, precisa entregar, precisa abandonar. Não, mas eu gosto disso, não vai dar para levar isso aqui, então eu acho que vou ficar por aqui. Não dá, né? Precisa abrir mão. Muitas vezes nessa caminhada precisa abrir mão, precisa parar de fazer alguma coisa, precisa se desligar de alguma má amizade, precisa se afastar de algum lugar, que às vezes até eu gosto, mas eu até gosto, mas olha, abre mão. Se isso vai te atrapalhar, abre mão. Até Deus abriu mão, sabia? Fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Já pensou? Deu o seu filho. Ele abriu mão do filho que estava com ele e mandou ele para o mundo para sofrer. Ele abriu mão para alcançar a meta. Então muitas vezes tem que abrir mão, tem que abandonar, tem que deixar para trás. Mas eu gosto, mas deixa para trás. O prêmio lá na frente não é melhor? O que é melhor? É isso que você tem aqui agora? Ou é o prêmio? Ah, é o prêmio, lógico. Então larga isso aqui, deixa isso aqui para cá. Glória a Deus. Não é verdade? Né? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Então Deus abriu mão do seu filho, né? Deus viu a meta, Ele olhou lá para frente, desejou que nós estivéssemos lá, né? Não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Ele deu Jesus para nos salvar, né? Estamos quase encerrando. Eu quero dizer que também Jesus percorreu essa caminhada. Ele também teve uma meta. Ele também teve espinhos. E também lutou por essa meta. Eu vou ler aqui em Hebreus, capítulo 12. Não, eu quero voltar aqui numa passagem aqui que vai nos ajudar mais. A respeito de deixar para trás, lá em Filipenses 3, 12. Vamos voltar um pouquinho. Filipenses, eu tinha reservado essa passagem aqui, eu não quero deixar de comentá-la. Filipenses 3, 12. É uma benção essa passagem. Deixa eu ver aqui, Filipenses 3, 12 a 14, acho que é isso. Isso. Não que já, aqui Paulo que está falando, viu? Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, lembra que eu falei? Esquecer? Paulo falou, olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja Paulo falando, olha, quanto a mim, eu me esqueço, deixo de lado as coisas que ficaram para trás, prossigo, olhando para frente, para as coisas que estão à minha frente, olhando para o alvo que está lá na frente, né? Bom, então vamos lá em Hebreus, capítulo 12. Olhando, aqui ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande, já vimos aqui, né? Uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olha o testemunho, né? Autor e consumador da fé, o qual, vejam que bonito aqui, ó, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que fala que Jesus, né, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, ele olhou lá para frente, ele olhou um gozo, ele olhou o prêmio que lhe estava proposto, ele pensou no prêmio, e foi sofrer lá na cruz por nós, né? Ele suportou por causa do prêmio. Irmão, sabe qual foi o prêmio que Jesus olhou? Foi salvar a nossa vida. Glória a Deus. É Jesus. Um dia eu li essa passagem e Deus falou no meu coração, olha, Jesus achou, considerou que valia a pena morrer na cruz para ganhar a sua vida. Olha o prêmio. O que? Eu sou um prêmio para Jesus? Sim. Você é um prêmio para Jesus. Você Deus. Conquistar, salvo, vitorioso, lá no seu prêmio, é um prêmio para Jesus. Hã? A Bíblia não fala lá, né, que quando um pecador se arrepende, o que acontece lá no céu? Alegria, os anjos, oh, glória a Deus, um pecador se arrependeu. Olha o prêmio, né? Jesus considerou que valeu a pena para ele sofrer, meus irmãos, para ganhar a nossa vida. Eu penso nisso, muitas vezes eu falo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor considerou que valia a pena sofrer para me ganhar, para me salvar. Então eu vou considerar que vale a pena eu receber Jesus na minha vida, abrir mão de coisas tão pequenas. Jesus saiu da glória, né? Eu só preciso largar essas coisinhas de nada aqui, ó. Vale a pena. Jesus pagou um preço muito maior do que por acaso eu possa pagar aqui, né? E eu aceito, Senhor, eu aceito a salvação em Cristo Jesus, e junto com Ele, e eu chego lá. Eu vou chegar em nome de Jesus. Amém? Teve um prêmio que Jesus pensou também. Aqui na palavra fala, e assentou-se à destra de Deus. Mas você sabe que até esse prêmio, Jesus disse que compartilhou conosco. Ele estava pensando no trono. Olha, ele falou que nós nos assentaremos junto com Ele. Coitado dos nossos pecadores, né? Jesus veio, nos salvou, deu a vida por nós, e nós estaremos junto com Ele. Glória a Deus. Né? Ele vai dividir conosco, Ele vai compartilhar conosco, né? Amém. É isso que eu quero falar para os irmãos hoje. Olha, Deus quer que você tenha meta e quer que você conheça esses instrumentos, né? Para você chegar lá. Não desista, vai em frente. Com Jesus você consegue. Amém? Glória a Deus. Irmão?